Inclusive, como eu sabia que vocês iam pedir, como eu já sei que vão pedir pra reagir depois, olá, eu do futuro. E aí, Nas, beleza? Tem comentário aqui. Ai, ai. Já sabia, né? Parte 2 aqui da análise do Eisen. Bora ver. Vamos ter que dar uma leve acelerada, tá? Porque já tá bem tarde. A gente já tá quase 5 horas de live. E é capaz de cair, hein? Vamos lá. Dá aviso aí no chat, eu acho, ou não. O aviso saiu do chat. Ó. A live caindo de uma em uma hora. Marcar aqui, pinar, comentário, até eu manualmente remover. Bora. Eu sei que muito tempo se passou desde que eu fiz o último vídeo, mas finalmente nós voltamos com a nossa série falando sobre os arcos de Bleach, e agora nós vamos terminar o arco da Soul Society. A primeira coisa que eu gostaria de comentar é o quanto esse arco é ambicioso para ser o primeiro grande arco da série. Basicamente, tudo em Bleach tá aqui. A Soul Society não é só um mundo completamente diferente sendo colocado pro leitor, mas é um mundo que se mantém em movimento constante mesmo após o fim do arco. Sua organização dominante, sua estrutura. É, não só isso, como no início do arco, ou no final do arco do Shinigami Substituto, a gente já tem uma percepção de como é a Society, porque a gente tem a conversa com Byakuya, com o Gin, aí depois aparece o Zaraki, e aí o Range, e aí tem política, meio que tem uma parada esquisita ali, os caras não se confiam, já começa a criar a trama que vai ser a base da morte do capitão, né, do Aizen, que vai resultar em diferentes facções dentro da sua society lutando por algo, né? O Kyoraku, o Kitaki, a galerinha querendo descobrir o que realmente está acontecendo junto da Nohana, o Hitsugai achando de uma coisa, o Gin achando outra, a Hinamori achando outra, o Kira fazendo outra coisa, aquela confusão toda. As pessoas que ali vivem, suas histórias e tudo mais. Mesmo com as histórias que não finalizam nesse arco. Personagens como Kumamura e Touzen são apresentados aqui, e seu conflito apenas se inicia. Assim como é só agora que há os primeiros desdobramentos da história de Urahara, um personagem já bastante familiar até o fim do arco. Outros como o Byakuya têm um fechamento parcial, porque ao fim do arco ele é um outro homem, com um outro arco para acontecer. E certo mistério ainda é mantido quando alguns personagens não recebem quase nada de atenção, indicando que seus arcos se desdobrarão posteriormente, como o Nohana, por exemplo. Pô, aí ó, imagina, pô, se o Aizen quisesse que do nada o Nohana, o Zaraki, o Komamura, o Tousen fizesse tudo, ele apareceu, tem que fazer, pô. Agora, eu finalmente consigo entender perfeitamente por que esse arco é tão amado. Ele é ambicioso, mas ele também é muito eficiente, na medida em que consegue nos apresentar todo esse novo universo com bastante calma e lançar as bases para tudo que Bleach vai usar Pra quem não tava aqui na hora, é porque a gente tá vendo o vídeo do Zé, ele falou que o Byakuya aparecendo pra Rukia na batalha final dela com a Asnod foi inútil. E se ele apareceu, ele tinha que fazer alguma coisa. Sendo que não, era toda a questão do Kubo trabalhando o Byakuya de todas as outras formas, Morais primeiro, pra depois dar a batalha dele, a grande batalha dele. É que é a mesma coisa, você trabalhou os personagens pra depois dar batalhas pra ele. As bancais, Zanpakutos, Aizen sendo um grande vilão da série, blá blá blá, sem também deixar tudo de mão beijada. Há muitos mistérios que precisam ser esclarecidos. É o melhor arco de Bleach? Não sei. Mesmo assim, é um bom arco. Como já era bastante esperado, a morte continuou com um tema bastante presente em Bleach ao longo da sua society, e junto dela, a obra coloca a ideia do renascimento, da segunda chance, de pessoas sendo colocadas em situações onde ou devem agarrar firmemente suas convicções, ou deixar que essas situações a mudem. Kokaku muda sua visão sobre Shinigamis ao longo do arco, e aceita um ao seu lado em uma refeição. Renji decide proteger Rukia com o passar do arco, e Byakuya acha sua resposta para o dever pessoal ou o dever com organizações. O próprio Byakuya tem um signo muito forte para representar essa ideia. Sua Bankai se assemelha com uma Sakura, Eu uma espero que ele fale da luta do Range. árvore que é símbolo do renascimento e renovação. Agora, uma crítica bastante comum que esse arco costuma sofrer vem do poder dos personagens. Porque o Não Ichigo... só isso também, né? A Sakura dele representa a nobreza, né? Como ele tá distante dos outros. Fica tão... Ele é a lua, né? Ele é o modelo Shinigami, ele é a lua que o Range tenta alcançar como um macaco, a lua que o Range late como um cachorro. Tá aí muito distante. E a própria forma que o Byakuya luta é... Caiu. A própria forma que o Byakuya luta é distante. Ele fica parado, quieto. E os outros que se virem. E ele fica longe. tão forte em tão pouco tempo, como ele consegue lutar contra os Araki Kenpachi ao invés de ser morto, como o Ishida fere um capitão e blá blá blá. Fazendo um pouco do advogado do diabo, Bleach Araki Kenpachi sofrer vem do poder dos personagens. Por que o Ichigo fica tão forte em tão pouco tempo? O Ichigo não fica forte em tão pouco tempo, né? O Ichigo é forte desde o início da história. Primeiro, tem dois argumentos aí. Primeiro, tem uma coisa, que igual a gente estava falando mais cedo, as batalhas de Bleach são muito mais em relação ao caráter dos personagens e as suas convicções do que o poder mesmo, né? Tanto é que a gente tá falando da luta do Ichibei com o Yuraba, e como que a luta é meta-narrativa, a luta, né? Em relação à tinta, em relação à questão do futuro, a nomes, tudo mais, aí você vê, pera, quer dizer que os personagens têm alguma coisa ali, né? E você projeta isso para as outras lutas, você percebe que todos eles têm temas. As lutas têm temas que vão
né, mostrando qual que é a verdade daquele mundo, né? Quem tá do lado, quem tá do outro, quem ganha. E você... Beleza. Então, por exemplo, o Ichigo. Vamos falar da força dele, né? Durante o ar, a gente tem todas as demonstrações que o Ichigo é um monstro, desde sempre, né? O Ichigo, como humano, ele quebra o Bakudou da Rukia. Ele vê espírito, que já é incomum. Ele quebra o Bakudou da Rukia. Ele faz o menos grande, ele tanca, ele absorve o golpe de menos grande, que já mostra que ele é Quincy, já tem dica dele ser Quincy ali no primeiro capítulo também, mas deixa pra lá. E ele consegue fazer o menos grande recuar. Depois ele sai do Bakudou 99 feito pelo Tessai sem ter uma Zanpakutou ainda. Depois, quando ele desperta a Zanpakutou, o Urahara tem que defender o Mega Getsuga Tensho que ele solta, que nem era o Getsuga Tensho, mas era tipo isso. E o Urahara com o braço quase arrebentado, quase cortado fora, com o escudo da Benihime lá na frente, ele pensa, se eu não tivesse levado isso a sério, eu poderia ter morrido. Ou seja, já mostra que o Ichigo estava no nível de um cara foda, né? Tinha o potencial para chegar lá. E aí, na Soul Society, o Ikako vê... O Ikako terceira divisão, né? Terceiro posto. O quarto, eu não lembro qual que ele estava agora. Mas ele só tava lá por preguiça, né? Mas enfim. Quando ele descobre que o Ichigo foi treinado pelo Urahara, o que o Ikako fica? Cagado de medo. Mostra o Urahara como capitão. Ou seja, Ichigo é terceiro, né? Ichigo já tava foda. Aí o Ichigo consegue ganhar do Range, que era um tenente. Ou seja, mostra que o Ichigo de fato era foda. E aí quando o Ichigo luta contra o Zaraki, além do próprio fato do... Sim, o Ichigo é muito forte. Quem ganha a luta de verdade ali é o Yuraba, né? É o Zangetsu. O Ichigo pede ajuda do Zangetsu, só que o que o Zangetsu faz? O Zangetsu permite o verdadeiro Zangetsu soltar energia. O Yuraba permite o Zangetsu soltar energia. Tanto é que a forma que aparece não é a do velho. É a caveira. É o Rolo, que está protegendo o Ichigo esse tempo todo também. Aparece lá depois, né? Que impede os golpes de matar ele e tal. E enquanto o Zaraki, ele não tem o apoio da espada dele porque ele luta sozinho. Tanto é que o Ichigo percebe que a espada dele tá o quê? Chorando. Olha só que curioso. Então o Ichigo percebe que o Zaraki não tá usando todo o seu poder. E o Zaraki, inclusive, fala: eu luto para me divertir. Eu tenho um tapa-olho que suga meus poderes, eu tenho uns sininhos para os meus inimigos me acharem. E eu não preciso de Zanpakutou porra nenhuma. Né? O Zangetsu cura, estanca o sangramento do Ichigo com Bloodvine. Mais uma dica aí que tá bem na. Tipo, quando a gente descobre que Quincy tem Bloodvine, se você voltasse no arco, você, caralho, o Ichigo já usou isso lá atrás. E aí, quando acontece a luta, né, os dois meio que perdem, o Zaraki parece estar por cima, mas ele decide dar a vitória pro Ichigo. Pô, você me divertiu. Porque ele perdeu moralmente, ele falou, pô, de fato esse negócio de ajudar, tipo, parceria entre Zanpakutou e Shinigami presta pra alguma coisa. E é curioso, porque essa batalha é uma versão muito em menor escala da batalha do Luffy contra o Katakuri. Se você parar pra perceber, a estrutura dela é muito parecida. A luta Luffy contra o Katakuri entra muito mais nos aspectos emocionais, ela tem tempo, ela tem flashback do Katakuri, tem coisas do tipo, mas é mais ou menos a mesma coisa. É uma batalha onde o antagonista é superior à luta toda, mas devido à convicção ou algum elemento moral ou filosófico ali do personagem, no caso, aceitar a ajuda da Zanpakutou, o protagonista consegue superar a dificuldade e o antagonista, respeitando o que acabou de acontecer, dá a vitória, né? Ele, tipo, o Katakuri ele caiu de barriga, ele levanta, fala com o Luffy, você vai voltar para derrotar Big Mom? O Luffy fala, vou. Aí, beleza. Aí ele cai de costas, demonstrando respeito ao Luffy. E aqui o Zaraki é mais ou menos a mesma coisa. O Ichigo tá todo fudido no chão, aí o Zaraki fala, não, mas eu dou a vitória para você. Ele fala, por que você tá assim, Ichigo? Eu dou a vitória para você. Aí ele cai também. Então, assim, é muito parecida, né, essa estrutura da luta, as batidas, né? Então, você tem... o Bloodvein não cura, ele deixa a pele rígida e estanca sangramento. Se eu não me engano, ele estanca sangramento, mas acho que estanca. Mas ele usa como tipo o Riero da vida, né? A resistência superficial da pele. Mas, então você tem o Ichigo que sempre foi forte, o Ichigo demonstrou feitos de força e capacidade de evolução. Não é o foco, mas acaba sendo, né? Não é o foco estancar, mas acaba fazendo com que estanque. E, durante a luta com o Zaraki, ele tem uma evolução pequena ali do personagem em relação à convicção dele e como ele
trata Zanpakuto. Como ele consegue lutar contra os Araki Kenpachi ao invés de ser morto. Como o Ishida fere um capitão e blá blá blá. Fazendo um pouco... O Ishida fere o capitão muito simples, né? Porque ele usa um artefato lendário dos Queens. Suga, lembrando que Queens estão na vantagem quando eles estão na Soul Society. Eles têm vantagem por estar lá. Então... Já pensou falar de Bleach Invernal? O Ishida, ele tá na vantagem, ele absorveu, usou um artefato lendário Quincy e conseguiu lutar contra o Mayuri, que o Mayuri não é o capitão ofensivamente mais capaz. Tá? Ele usa o Volstaged clássico, que ele usa linhas de Heiatsu pra potencializar o corpo dele, né? E ele lutou contra o Mayuri. O Mayuri não é o do capitão mais capaz de combate direto. E ali o Mayuri foi uma das poucas vezes que o Mayuri foi pego de surpresa. Porque um Quincy não era algo comum de se aparecer, né? E aí ele consegue vencer na força bruta, porque o Mayuri não é forte na força bruta. Ele é forte na inteligência. Tanto é que o Mayuri, ele perde a luta, mas ele não morre. Pra sobreviver, o cara é um verme, sabe? Então, por isso, e assim, a troca do Ishida ele nunca mais poderia usar os poderes. Aí o Kubo faz uma malandragem, uma sacanagem. O Ishida recupera os poderes, eu acho ok acontecer. Mas a forma que foi feita foi muito merda. Aquilo ali, ele pulando nas caixinhas com o pai dele, é intancável, desculpa. Mas... Não foi erro ele ter usado Bankai, não. É que assim, tem um poder que é bom, tem poder que não é bom na situação, E aí o Ishida, ele fez uma mega troca. Ponto que a história depois desclassifica essa troca. Mas naquele ponto da história faz todo sentido o Ishida fazer aquilo. Gente, o Ishida usou toda a sua energia pra derrotar um capitão que é um dos piores capitães de combate direto. E ele nem morreu. É isso que o Ishida fez. Não foi nada demais. O povo imagina o Mayuri foda do Ecomundo pra frente. Esquece que pré-Ecomundo, ele meio... A Bankai do Mayuri nem é a arma dele. O Mayuri, ele não usa a Bankai dele pra essas coisas. Tanto é que ele não gosta muito da Bankai dele, ele manipula a Bankai dele toda hora. Ele afeta artificialmente a própria alma. O Mayuri é um monstro. A Bankai dele é só mais uma das ferramentas que ele tem. É meio filha da puta ele. Não, o Mayuri é completamente desprezível no início da história. Do advogado do diabo, Bleach nos mostra que o poder, mais do que simplesmente fruto de um treinamento árduo, também nasce da real percepção de quem você é. Ou o Aizen leu a história na moral, ou ele viu meus vídeos. Pô, literalmente, toda parte de Bleach é sobre isso, né? Shikai, Bankai, autoconhecimento, né? O processo da purificação da alma, de elevação. Você, para despertar Bankai, você tem que meditar, você tem que conhecer quem você realmente é, você tem que se aceitar. As Bankais, você precisa... Mas mas assim, ou o que o Aizen fez. O Aizen falou, cara, todo mundo fala mal de Bleach, só que usa argumento merda. E a galera que fala bem de Bleach, fala umas paradas muito iradas. Vou ler na moral, vou ler tipo buscando. Sabe, vou ler, cara, o que o autor tá querendo me dizer? Você consegue tirar esse tipo de interpretação quando você tá lendo assim. Então eu acho que é isso que o Aizen fez, sabe? Ele mais deu uma... Cara, o narrador já falou bem, porra, a galera fez uns vídeo essays legal, o Quadro em Branco fez um vídeo legal de Bleach também, sei que e tal. Vamos ler na moral. Aí ele leu e viu, pô, olha só, Ichigo, autoconhecimento, Shikai, Bankai. Cara, gente, ele falando com o Yuhaba ali sobre eu te ajudo, não te ajudo, eu sou você, não sou você, eu sou uma ferramenta. É puramente questão de autoconhecimento, porque o Rabá tá dentro dele. Tipo, é muito fácil de você fazer essas conexões. O Zaraki olha pra espada e fala, ai, será que eu vou te escutar? E sei que. O tema do Byakuya é ele. Quem é o verdadeiro eu dele, o que ele tem que fazer, proteger a irmã, proteger as leis da sociedade. Isso é comum. A Rukia, ela fica, né? Eu confio nos meus amigos ou não, devo ter esperança de viver ou não. Tem um monte de coisa mais filosófica ali pra você pensar. Sentimentos, da coragem. Isso é mostrado de uma forma interessante no arco, porque não só é uma ideia que afeta o protagonista por motivos de ele tem que derrotar tal inimigo, como também tem Quem tá botando cena de filler de filme ali, mano? o mesmo efeito em um novo inimigo. A começar por uma das lutas mais polêmicas do arco, Ichigo vs Araki.
Eu adoro essa luta. Ela apresenta uma série de temas, há um particularmente interessante envolvendo a natureza das Zanpakutos, seu papel em tudo isso, se elas são aliadas ou apenas ferramentas. Esse contraste é feito entre Zaraki, que usa sua espada apenas como uma ferramenta de luta, de matança, e o Ichigo, que junto a Zangetsu busca entrar em sintonia com o objeto, se fortalecendo por essa conexão. A luta também explora muito da percepção de Ichigo sobre seu próprio poder, além de que, colocá-lo contra um cara que sabe quem ele é e pelo que ele luta, ou seja, alguém que se coloca com um alto valor, é importante para avançar a série tematicamente. É bastante óbvio que Kenpachi não tá usando 100% do poder que ele tem pra lutar contra o Ichigo, mas veja o quão forte ele fica na medida em que fortalece as conexões dele com os Zangetsu, por exemplo. Literalmente acontece, o Ichigo não consegue cortar o Zaraki. O Ichigo bate no Zaraki, a mão do Ichigo que é cortada no início. Aí ele faz, tipo, meditação. Rapidão, Zaraki, deixa eu meditar aqui, ó. Aí ele fala com... Ah, beleza, meditei, falei aqui com os Zangetsu. Aí ele usa o golpe, aí corta. Cara, é como se você entrasse em sintonia com você mesmo, despertasse mais força no universo de Bleach. Caralho! Mano, que bom que o Aizen pegou isso. Porque mostra que quem tá lendo Bleach com honestidade, vamos dizer assim, que já não tá indo pra falar, vai ser uma merda. O cara tá tipo, não, vamos ver o que isso aqui tem a me oferecer. Ele começa a ver que o autor, cada autor se comunica de uma forma. Tem autores que são mais explícitos, o Oda adora ser explícito, isso é muito bom em certos momentos. Tem autores que decidem ser muito implícitos, como o Kubo, que até às vezes pode atrapalhar. Mas para quem gosta de procurar e se aprofundar, vira um poço sem fundo, onde você sempre vai estar encontrando coisas novas e tendo percepções aprofundadas, diferentes e interessantes. E tem todos os meio termos aí no meio. Ou pelo fato de que o primeiro corte que ele faz em Kenpachi na luta vem logo depois dele pensar que Shed está morto. Ichigo ficou mais forte porque ganhou coragem, e coragem dá a Ichigo as ferramentas para fazer a coisa certa, salvar sua amiga. Coragem é o que falta em personagens como Byakuya, mas a gente fala disso um pouco depois. O Kubo é um autor muito bom nesse quesito. Esse primeiro arco consegue ser muito fechadinho. Ele tem uma coluna vertebral quando se fala de temas, e ele fica ramificando isso sem se perder na questão original que ele levanta. Na maioria das lutas você consegue ver o mesmo tema sendo evocado. Ichigo vs Araki é só mais uma delas. Mais um comentário sobre a luta. No momento do mangá em que fica claro que o Zanpakuto pode ser materializado no mundo real, o flashback de... É que assim, beleza, tá falando da coragem. Mas isso é só mais uma das possíveis manifestações do que a gente tá falando. Kenpachi, ao fim da luta com Ichigo, ganha um novo significado. Lembrando, sempre que o Ichigo luta pra proteger, ele luta bem. Sempre que o Ichigo luta por egoísmo, ele luta mal. Grande Fischer, o Grande Fischer empata a luta e foge, por quê? Porque o Ichigo começa a lutar por raiva e por vingança, não pra proteger outras pessoas de rolar o que rolou com ele. Ele só chega a essa conclusão depois da luta. Quando ele tá lá no túmulo chovendo. Quando o Ichigo tá lutando contra o Renji, ele tá ganhando, mas depois que ele começa a ficar metido, curtindo ali, o Renji vira a luta. Aí depois o Byakuya acaba. Então, um tema recorrente que fica mais explícito ainda no final do mangá. O quê? De coragem? Cara, sim, eu entendo o que você tá falando, por causa da frase final, mas eu acho que pode ser só coincidência, sabe? Quando ele pergunta pra Yashiro de onde você veio, e ela toca a espada de Kenpachi, porra, ela é a espada do Kenpachi, não? Essa é uma questão que eu imagino que vai ser respondida um pouco mais pra frente, mas não é possível que esse maluco vai ficar a série inteira só com essa espada base dele. Hoje em dia a gente já, né, a percepção é muito diferente disso, né? Porque na época, o Kubo soltou uma entrevista falando o Zaraki não vai ter Bankai, essa é a parte legal do personagem. E isso gerou... Eu era do time que falava, não, se o Kubo falou que ele não vai ter Bankai, ele não vai ter Bankai. Mas se bem que foi bem bacana a Bankai dele. Mas eu não ligaria se ele não ficasse. Entendeu? Eu não sei se ela é realmente a Zanpakuto dele, mas parece ter ficado um pouco claro nesse momento. Pode não ser isso, enfim. Tem um outro momento também que o mensageiro vai entregar uma mensagem pro Kenpachi, né? Afinal ele é um capitão, e a Yashiro fala pra ele não interromper. Só que aí uma espécie de espectro semelhante a uma fera começa a circular ela. Eu não entendi muito bem o que isso significa. Se é só o poder do Zaraki se estendendo pelo campo de batalha, já que ele estava ativando mais poder que ele tinha, ou se isso é uma forma de criar uma ligação entre ele e a própria Zanpakuto, entre aspas, dele, que é a Yashiro, né? Mostrando que eles de fato estão conectados. Eu não sei, provavelmente isso vai ser respondido depois, mas a minha aposta é que a Yashiro é a Zanpakuto do Kenpachi. Se ela não for, inclusive, vai ser muito surpreendente pra mim. Hoje em dia, ele não tem como você escapar de tanta informação de Bleach assim, né? É capaz de ele ter pegado algumas coisas e ele, enquanto lê, tá percebendo. Tipo, falaram alguma coisa da Yashiro e tal, e aí ele acabou lendo com, tipo, com o olho focado ali, né? Mas
que as dicas estavam lá desde o início, isso é verdade, né? Quando a gente para pra reler Bleach, a gente percebe todas essas paradas que a gente não percebia antes. E ali aquela energia é mais da Heihachi da Yashiro se manifestando daquela forma, né? Que meio que não tem muito a ver com nada. Só uma fera, um Oni, um demônio, não sei. Ele era mais uma fera, um tigre, sei lá. Achei mais uma representação ou o cubo que eu não sabia exatamente o que seria. Agora, um outro momento em que esse tema é colocado é na luta entre Touzen e o próprio Zaraki. O Touzen usa sua Bankai que deixa o inimigo cego, surdo e sem conseguir usar o nariz pra sentir cheiros. Basicamente, ele perde os sentidos. E mesmo assim, o Zaraki ganha. Eu não sei quando, mas é certo que Touzen ganhará mais Não, tipo, nunca foi retcon, porque sempre esteve lá. É intencional, você percebe claramente, tá tudo lá. Entendeu? destaque em próximos arcos, porque seu pensamento parece muito hipócrita em uma primeira vista. Ele odeia guerras e quer seguir o caminho menos sujo de sangue possível, ao mesmo tempo que ele se alia ao Aizen, que já mostrou nesse arco que não tem ideais realmente pacíficos. Enquanto Zaraki é uma máquina sanguinária que acredita e confia plenamente em si mesmo e na sua força. E era isso que faltava pra Touzen. Eu gosto como o Kubo vai desenhando as lutas em Bleach. Nenhuma delas até o momento parece ser simplesmente uma questão de quem tem mais energia, ou quem tem Bankai e quem não tem. Os momentos anteriores à luta, as questões que assombram cada personagem, contam até demais. Os resultados dependem muito do quanto alguém acredita em si mesmo, se há algo que os perturbam, como Byakuya tendo que matar a própria irmã, e etc. Obviamente cria aquela discussão em que os personagens estão evoluindo em força rápido demais, mas a essa altura do campeonato, em 2024, eu acho que a questão mais importante não é se a obra torna seus personagens fortes em pouco tempo. É que tá aquele negócio, né? Como as bancais em Bleach representam a própria pessoa, ou os poderes em geral representam, a Resurrection representa a pessoa, a Shrift manifesta um elemento forte de dentro da pessoa, acaba que todas as lutas são uma luta de moral interna, né? São lutas de convicção de quem acredita mais em si mesmo. Então isso está certo. Contam até demais. Os resultados dependem muito do quanto alguém acredita em si mesmo, se há algo que os perturbam, como Byakuya tendo que Mas assim, Heiatsu acaba sendo um fator determinante, obviamente. Só que a forma que os conflitos vão ser preparados, os relevantes, as Heiatsus estão em níveis semelhantes, né? E acaba o que importa mais é o que está sendo contado através ali do não explícito, né? Porque você tem o explícito, que são os poderzinhos acontecendo, aí de baixo você tem o que esses poderes significam para cada personagem. matar a própria irmã, e etc. Obviamente cria aquela discussão em É porque o Aizen, eu acho, outro personagem, o Aizen dentro da obra, o outro personagem fala que, tipo, se tem mais Heiatsu, já era, acabou. E isso, em partes, é verdade. Só que as técnicas, elas condensam o Heiatsu para que uma pessoa com menos Heiatsu consiga atingir quem tem mais Heiatsu. E só se você tem uma... não é exatamente isso, mas você entendeu. E pessoas que têm a Heiatsu extremamente acima de outra, têm uma facilidade muito maior de sobreviver àquela situação. Só que as batalhas relevantes de Bleach normalmente acontecem entre pessoas de níveis semelhantes de Heiatsu. Então, não importa se o cara tem 20% a mais de Heiatsu nessa situação. que os personagens estão evoluindo em força rápido demais, mas nessa altura do campeonato, em 2024, eu acho que a questão mais importante não é se a obra torna seus personagens fortes em pouco tempo, mas por que ela tá fazendo isso e como ela faz isso. Porque Bleach definitivamente faz isso, mas até o momento tá muito bom. E pra fechar esse ponto, você já tá cansado de saber que é nesse arco que o Aizen é revelado como um traidor. E também fica claro que, pelo menos em comparação à maioria dos capitães, ele tá em um patamar muito superior. Ele não tem demonstrações de força no arco, enquanto Aizen, o capitão, apenas como Aizen, o traidor. Quando Aizen é ele mesmo, é aí que temos realmente compreensão de sua força. E pra fechar o assunto Isso é do Aizen legal. também, Isso é bacana também. O eu falso dele é fraco, né? Esse aí. É o eu dele que é morto. como eu disse no primeiro vídeo, eu já sabia que isso aconteceria Bom. na obra, e mesmo assim, consegui me surpreender na forma como foi feita. Desde o começo do arco, há uma subtrama envolvendo um traidor na sua society. E logo fica Os baldes, mano! O que ele tá mostrando as coisas dos baldes? É o traidor aí, ó. O traidor é ele. bastante claro que Jin tem algo a ver com isso. A morte de um símbolo da sua society, um de seus capitães, seria muito impactante para mostrar a gravidade da situação e o nível de poder do grupo traidor. Alguns diálogos que eles colocam aleatoriamente entre lutas importantes, tipo o Ichigo tá lutando contra o Zaraki e do nada corta pra Onohana falando que o corpo não era um fantoche. Porra, pra quê, tá ligado? Óbvio, isso pode levantar uma pulga atrás da orelha de alguém que seja um pouco mais atento, ou esteja caçando algum plot twist maluco em Bleach, mas eu acho muito improvável que alguém tenha previsto que isso estava chegando. Agora, mudando um pouco de assunto. Uma Na coisa época ninguém previu que ia ser o Aizen um traidor. interessante que a obra faz com seus personagens, talvez fique muito mais clara lá pra frente no mangá, mas o Chichikubo tem uma jogada inteligente pra criar dinâmica entre os principais. Você conhece um monte de mangás e animes em que o trio é a estrutura básica da relação entre alguns personagens. O time 7 Naruto, Demon Slayer, Shingeki no Kyojin, Promised Neverland, Jujutsu Kaisen, os exemplos são, assim, inúmeros. O que Chichikubo faz é separar os personagens em dois núcleos, que ao fim da sua society ficam muito mais bem definidos.
Ichigo é um cara comum que vira um Shinigami substituto. Então ele tem esse choque envolvendo uma vida dupla. Logo, ao invés de um trio que segue seu personagem, Ichigo tem 2 trios, um pra cada plano. Pra mim, o fato de Rukia ficar na Soul Society ao fim desse arco fortalece essa ideia. Onde na Terra o trio é Ichigo, Orihime e Ishida, na Soul Society ficaria como Ichigo, Rukia e Renji. Alguns O Orihime e Ishida. Cadê o Shed, mano? Esqueceram do Shed? paralelos também reforçam essa ideia. Quem mostra a Ichigo a extensão antes de Society ficaria Soul Society ao fim desse arco fortalece essa ideia. Onde na Terra o trio é Ichigo, Orihime e Ishida, na Soul Society ficaria como Ichigo, Rukia e Renji. Alguns paralelos também reforçam essa ideia. Quem mostra a Ichigo a extensão, antes desconhecida para ele, do mundo é Rukia, apresentando os Shinigamis e a Soul Society. Mas também Ishida, apresentando os Quincy. O que me faz imaginar que dentro da relação de Ichigo com os outros personagens, muitos momentos entre ele e Rukia formam um paralelo de momentos entre ele e Ishida, e vice-versa. Mais pra frente dá pra confirmar se isso realmente se concretizou, ou se foi só... Será? Não, o Ishida infelizmente não tem preeminência na história nesse ponto aí, então ele falou que foi mais algo que foi semelhante no arco, né? Que é tipo, o Ishida apresenta o mundo, uma parte do mundo sobrenatural, os Queens, e a Hulk apresenta o outro, que é os Shinigamis, né? Isso foi só mais uma coincidência porque isso nasce naturalmente, né? As pessoas que moram na Terra e as pessoas que não moram na Terra, né? sem querer. Pra fechar o vídeo, com sobras, a melhor luta de Bleach até agora, Ichigo vs Byakuya. Eu não tenho muita coisa pra falar, porque ao longo do vídeo Ele não falou da luta do Range, putz. Teremos que fazer, galera. Teremos que fazer um vídeo sobre a luta do Range pra mostrar como ela é a melhor luta da Soul Society. comentei muito das ideias que aparecem e são reforçadas nessa luta. E lá na parte 1 Ou também eu comento um né? pouco sobre ela. A ideia de que o Byakuya representa a nobreza da Soul Society, o dever pessoal da pessoa que... Eu não tenho muita coisa pra falar, porque ao longo do vídeo eu já comentei muito das ideias que aparecem e são reforçadas nessa luta. E lá na parte 1 também eu comento um pouco sobre ela. A ideia de que o Byakuya representa a nobreza da Soul Society, o dever pessoal da pessoa que tem um dever com ela mesma, com o que ela acredita, e o dever com o grupo, do que o grupo determina. Não, Enfim, apesar de Byakuya chamar o Ichigo de anarquista, eu não acho que esse seja realmente o papel que ele está... Essa é a tradução oficial? Não lembro. Mas é mais uma. Tem que ter uma cuidado de onde você está lendo sua tradução, né, cara? Tem umas traduções em Bleach que são muito complicadas, que mudam completamente o sentido das coisas. Naquela época não tinha o nível de cuidado que você tem hoje em dia de scan ou de traduções oficiais. Eu não acho que não é anarquista que ele chama, não. Ichigo Ancap confirmado? Por isso que eu gosto de Bleach, né? Acabou a Soul Society. Eu acho que é a tradução errada de internet mesmo. se prestando a ser dentro da obra. O Ichigo em nenhum momento fala sobre destruir a Soul Society, ou destruir as regras, ou criar um mundo sem essas regras. É simplesmente que essas ideias não são imutáveis. Nada é realmente imutável. O próprio Byakuya não era imutável. Lembre-se que ele casou com uma pessoa que não era nobre. Ele já estava quebrando as regras. Depois ele passa a segui-las. Tudo isso já foi exaustivamente comentado. O fato de que as histórias dos personagens até aquele momento, as dúvidas, as incertezas, a coragem, contam pra luta. Os temas envolvendo morte e renascimento. Eu queria comentar que nessa luta tudo isso fica tão claro que o Kubo basicamente entrega o ouro. Eu tenho bastante interesse Não, no cara, Byakuya eu te garanto que não foi claro o suficiente pra 80% da comunidade. com o personagem a partir de agora, porque ele finalmente perdeu o medo de fazer a coisa que realmente acredita que seja a coisa certa. Tão limitado por ele mesmo e por uma lógica que ele julgava como inquebrável, o Ichigo mostra ao seu oponente o quão inestimável é ser você mesmo. Ele não salva a Rukia por ela ser sua amiga, ou por ela ter dado a ele os poderes de um Ele Shinigami literalmente substituto. fala isso. O Ichigo salva a Rukia porque ele julga que é o certo. Ele Isso literalmente fala já é o isso. suficiente. A morte tá intimamente ligada a muitos dos personagens de Bleach. Rukia, Byakuya, Orihime, Touzen, Ichigo. O que Bleach parece mostrar... Morte é o tema central de Bleach, né? Todos os vilões meio que tem a morte como tema, inclusive o Rabá. Então, Bleach é a história inclusive, o Ichigo ele só se torna completo, né, quando ele aceita de fato a morte da mãe dele, que acontece no final da história. É como nós temos que superar a morte, seguir em frente, perseverar por ela, para ganhar coragem. Porque fazer o certo exige coragem, mais do que simplesmente poder. A chuva acompanha Ichigo nos piores momentos de sua vida. A chuva o deixa sozinho, o faz lembrar da morte das pessoas queridas. Então nada mais justo que no fim do arco, quando o Ichigo cumpre seu objetivo, quando ele muda as pessoas ao seu redor, quando ele faz novos amigos... A palavra anarquista, na verdade, era selvageria. Caralho. O povo na internet dá uma modificada sinistra. Então nada mais justo que no fim do arco, quando o Ichigo cumpre seu objetivo, quando ele muda as pessoas ao seu redor, quando ele faz novos amigos, ele diga a Rukia que a chuva finalmente parou. Vai voltar. Mas acho que é isso. Relaxa. Tchau. Pode ficar tranquilo que vai voltar. Vai voltar, daqui 2 capítulos a chuva volta. O Ichigo sempre tá chovendo. Cara, igual eu falei, eu acho que o Aizen, ele viu muitas pessoas comentando coisas legais de Bleach.
E ele decidiu ler Bleach com a atenção que hoje em dia a gente dá a vários mangás. Tipo, igual o povo procura, essa pétala aqui em One Piece na verdade significa Sakura, e Sa significa tal, Seki e tal. Aí Sa é o que? Imusama, Sa, Imusama, o que? O mundo. O mundo, na verdade, One Piece se passa no nosso mundo, o século perdido é o século XXI, porque a depressão econômica do Covid, tá ligado? Eu tô dando um exemplo, porra, vai tomar no cu. Foda-se a pétala, se é um estilhaço, não importa. Então, hoje em dia a galera vai muito a fundo das coisas. Antigamente os mangás não tinham essa moral. O povo falava, vai tomar no cu, é um shonenzão genérico. E eu acho que o Aizen acabou com essa nova mentalidade, pegando a história que ele tá lendo, com o mesmo carinho que ele leu Jujutsu, ou que ele leu Naruto, e foi One Piece, né? E foi vendo, cara, não é à toa que existem coisas muito boas sendo contadas aqui. Então, eu acho que é isso. Eu não acho que ele leu a história toda e tá fazendo. Porque é o mesmo falar que eu li Bleach todo, que eu li One Piece todo e tô soltando vídeos de 3 em 3 meses porque sim. Sabe? Porque que eu não comentei nada de Wano, nem nada, só porque eu não quero ganhar dinheiro. Todas as revelações eu não comentei nada, porque eu não quero ganhar dinheiro. Quero continuar fingindo que eu não li One Piece. Pô, pelo amor de Deus, cara. Se eu tivesse lido One Piece, eu teria tascado 50 vídeos de Gear 5, de Wano, de React, de tudo. Eu não li. Eu não acho que o Aizen também leu tudo. Eu acho que ele só tá lendo com uma perspectiva nova. Talvez ele esteja relendo. Tipo, ou ele assistiu Bleach quando era mais novo e não lembra de nada, ou sempre desprezou, não sei, não dá pra saber. Mas eu também não vou ficar procurando, isso aqui demonstra aquilo, não. O que importa é o que ele tá falando aqui da história. Ele tá comentando coisas interessantes? Sim, inclusive a parte do Aizen eu nunca tinha pensado, né? Que o Aizen falso é sempre. O Aizen que não é ele mesmo é sempre fraco, o Aizen que é ele mesmo é super forte. É um detalhe que combina com o resto da temática. O Kubo fez isso conscientemente? Não sei. Mas é uma coisa que vai rimando com o resto da história. Isso é legal. Então. Ele falou coisas bacanas aqui, que basicamente a gente concorda. Ele só esqueceu de comentar da luta do Range e do Byakuya, né? Que é uma luta muito importante. E talvez uma das. Eu fico dividido de se é a melhor luta do Society ou não. Mas é uma das melhores de Bleach em geral. E ela traz muito do que o Kubo vai fazer com todas as outras lutas. Tá na luta do Range com Byakuya. Toda a questão de identidade, simbolismo, drama, como que a luta se desenrola. Ela é muito boa. Ela é muito boa mesmo. E ele esqueceu, ele não comentou. Não sei se ele acabou não. Achou uma luta legal, não sei. Eu acho que vale a pena comentar. Mas o vídeo foi bom. É um vídeo curto, né? O Aizen faz uns vídeos mais curtos. Eu fico nervoso com isso. Certo. E pra mim, eu gosto de analisar muito, então eu fico, cara, eu preciso de mais coisa, sabe? Preciso que faça no mínimo 26 minutos pra falar sobre Bleach direito. Só qualquer anime, né? Pra ir a fundo. Ainda mais que são, cara, são muitos capítulos mesmo. Acaba resumindo muito. E aí vira, tipo, detalhes, né? Detalhes de coisas legais, temas e significados com opinião e percepções. O que, novamente, é super válido um vídeo assim. Mas fica aquele negócio, putz, se tivesse o dobro do tempo ia ser tão melhor, entendeu? Mas bom vídeo do Aizen, gostei. Já tava preparado pra. Já ia mandar pra mim, já sabia. Mas eu fico feliz que o Aizen esteja gostando de Bleach, porque eu acho muito importante não gostar, mas a pessoa é, ler e ter uma opinião por ela mesma. Se não gostou, paciência. Mas é tipo levar a história a sério. Porque hoje em dia, muitas pessoas já leem o mangá com preconceito. Tipo, o cara já vai ler Black Clover achando que é uma merda. Não, cara, lê. É uma coisa mais fast food, mas lê isso. Você vai ver que o Tabata faz um negócio legal, sabe? O cara já lê, sei lá, Fairy Tail ou Eden Zero achando que o Mashima é um lixo.
Ah, o Majima não faz as histórias mais incríveis do mundo, mas eles conseguem contar visualmente uma história muito bem. Existem diversas qualidades que influenciam na hora de se aproveitar alguma coisa. Não é só uma área ou outra. Claro, isso pode variar pra você o que você prefere mais. Mas, pô, tudo bem. Se você não quer ler, também não vai falar coisa que você, né, não sabe. Tipo, eu não li porque eu acho que vai ser ruim. Logo, vou falar muito mal disso na internet. Mas você leu? Não. Por quê? Porque eu acho que vai ser ruim. Mas você tá falando que é ruim sem nem ter lido. Eu falo, é. Então, tipo, esse tipo de argumentação das pessoas é muito tosco, sabe?